Ágabo, Atos 21:8. Diz assim: partindo do dia seguinte, fomos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, né, do princípio da igreja, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então essas 4 filhas de Filipe, o evangelista, que antes era diácono, ele tinha 4 filhas que tinham o dom do Espírito Santo de profetizar. Então edificação, consolação, exortação. Aí diz assim: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta. Olha aí, ó, agora não é que tinha um dom de profecia, mas era um profeta de nome Ágabo. É um ministério dado por Cristo à igreja, um profeta. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, então tirou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então veja bem, esse é um profeta do Novo Testamento, um homem que prediz coisas. Deus o enviou para falar para Paulo que ele seria amarrado, seria aprisionado, falando de coisas futuras que iam acontecer. Mas Deus não falou para Paulo que ele deveria correr ou ter medo disso, não. Tanto é que Paulo disse: estou pronto até a dar minha vida e eu vou fazer a obra de Deus. Então Deus apenas o advertiu sobre o que ia acontecer, para ele se preparar para o que ia acontecer. E também os seus amigos, também a igreja, saber que era o que ia acontecer realmente com Paulo. Mas Paulo enfrentaria tudo isso para que Jesus fosse conhecido em todas as nações. Veja Paulo também, porque nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Atos 27, 31 a 34. Então aí Paulo predizendo também, falando coisas do futuro. Você vai ver também exemplo de Pedro falando a respeito de coisas futuras, né? Então aí você vai ver no Novo Testamento, nos livros escritos, nas cartas escritas, nas epístolas, coisas futuras. Isso é um trabalho de um profeta, falar em coisas futuras. Ele recebe revelação de coisas que vão acontecer no futuro. Você pode ver também exemplo de profeta, se você ler lá em Antioquia, ou Antioquia da Síria, né? Como conhecida como Antáquia. Então a Bíblia diz o quê? A Bíblia testifica que havia ali o quê? Profetas e doutores. Será que nós temos hoje na igreja isso? Será que nós podemos dizer assim: não, hoje lá na igreja estão reunidos ali os profetas e os doutores estão reunidos ali orando, jejuando, buscando orientação de Deus. Então nós temos que viver segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus afirma para nós no Novo Testamento. Esses 5 ministérios sempre existiram na igreja. Então Jesus dá esses homens à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, né, os pastores e os mestres. Então Jesus está vivo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E Jesus continua exercendo o seu ministério, né, os seus ofícios. E ele faz isso através da igreja, através de homens que ele chamou para fazer isso. Bom, dentro da nossa lição, então, o resumo que o nosso pastor, o autor da revista, o pastor Ezequias Soares, trouxe para nós, está aí. Primeira parte, os profetas da Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, o fundador da ordem dos profetas, Samuel, os profetas do Novo Testamento. Depois, o ministério, parte 2, o ministério dos profetas no Velho Testamento, era para instruir o povo de Israel, anunciar a vinda do Messias. Na parte 3, o ofício profético de Cristo, muito mais do que um profeta, né? Ele é o profeta, então ele é o profeta semelhante a Moisés, anunciado a Moisés, e a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Advertência de Deus para quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Será lançado, então, fora da presença de Deus para sempre. Nós temos aí, então, dentro do nosso questionário, algumas perguntas que nós vamos responder rapidamente. Qual é a função do profeta, então? Revelar a vontade de Deus e instruir o povo. Quais as 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo que havia no Antigo Testamento? A classe de profeta, de sacerdote e de rei. Esses 3 ofícios Jesus cumpriu e tudo se realizou nele. Então Jesus é o profeta, é sacerdote e é rei, e ele nos chamou para exercer esses ministérios na terra. Quem foi o único homem na terra a reunir os 3 ofícios então em si mesmo? Jesus Cristo.
Quem era o porta-voz de Deus no Antigo Testamento que falava em nome do Senhor? O profeta. O testemunho dos profetas revelava que o Messias seria um profeta para ser a luz de quem? Então, do mundo, tanto para Israel como para os gentios. Quem foi o primeiro profeta, então, que tornou-se aí um modelo para os demais profetas? Moisés, modelo dos profetas. Quem estabeleceu as conhecidas escolas de profeta? Samuel. Como Deus escolheu aí, como Deus criou esse ministério dos profetas no Antigo Testamento? Bom, Deus escolheu, preparou e inspirou seus servos profetas para admoestarem o povo. Como agiu então os profetas de Deus no Antigo Testamento? Eram educadores ungidos pelo Senhor para ensinar ao povo a viver em santidade, tornando-lhe conhecida a sua revelação e desvendando-lhe as coisas futuras. Eles não hesitavam em enfrentar os reis desobedientes, governadores, sacerdotes ou qualquer tipo de liderança que não agisse segundo a palavra de Deus. Eles tinham ainda como missão lutar contra a idolatria, zelar pela pureza religiosa, justiça social e fidelidade a Deus. Suas mensagens deveriam ser recebidas integralmente por toda a nação como palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento vaticinaram a vinda de quem? Então, eles vaticinaram ou falaram a respeito da vinda futura do profeta por excelência, Jesus Cristo. Então, em quem se cumpriu essa profecia de vir um profeta? Em Jesus. Quem reunia todas as condições necessárias ao exercício do ministério profético estava apto para exercer de modo singular todas as funções proféticas do Antigo Testamento? Jesus. Qual era aí um dos assuntos principais da prédica de Jesus? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Qual foi a ameaça aí de cortar alguém dentre o povo, conforme o discurso de Moisés mencionado pelo apóstolo Pedro? Lá diz: toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Como pode ser interpretada a ameaça de se cortar alguém do povo, conforme o discurso de Moisés mencionado aí pelo apóstolo Pedro? Então pode ser interpretada como julgamento escatológico, a grande tribulação e juízo final. Mostra claramente que os incrédulos serão cortados do convívio do povo de Deus e designa a perdição eterna dos que rejeitarem a Cristo. Como o ministério profético de Jesus continua? Através do seu corpo, a igreja, a qual ele prometeu inspiração e concedeu o dom de profecia também. E o ministério de profeta deu à igreja também. Bom, nós estamos chegando então ao final. E você que esteve nos escutando viu que Jesus realmente é o profeta, é aquele mencionado lá que Deus falou a Moisés que levantaria um profeta semelhante a Moisés e que todos deveriam escutá-lo, que aquele que não escutasse então faria parte do juízo de Deus. Então nós conclamamos você a se arrepender dos seus pecados. Nós estamos aqui pedindo a você que neste momento faça uma reflexão sobre a sua vida e você decida o que fazer. A única solução é o arrependimento de pecados e a aceitação de Jesus Cristo como o profeta realmente de Deus, o cumprimento da palavra de Deus e como aquele que veio dar a vida por nós na cruz do Calvário. Ele morreu, foi Jesus, não foi ninguém mais. Você pode procurar todos esses outros líderes aí, todas essas outras pessoas que falam aí que esse foi o profeta, esse é o profeta, esse é aquele. Nenhum deles morreu na cruz por você. Quem morreu foi Jesus Cristo. E ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo, está aqui agora para te salvar, para curar suas enfermidades, para te libertar, para te dar uma vida nova. Vamos orar nesse momento. Você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Este é o momento. Você deseja ser curado? Creia neste momento, receba a oração. Seja curado. Acredite, Jesus Cristo está vivo, Ele te dá vida. Vida e abundância. A graça de Deus vai se revelar na sua vida. Aceite agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora, ó Deus. Ajuda-os neste momento, Senhor, a encontrarem lugar de arrependimento em seus corações, a se converterem totalmente a Ti, Senhor, aceitando o Teu Filho Jesus Cristo como o profeta, como o Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Senhor, ajuda-os neste momento, escreve os seus nomes no livro da vida, concede-lhes, Senhor, que seja um tempo do Espírito Santo. Cura, Senhor, os enfermos neste momento, em nome de Jesus eu ministro a Tua cura sobre eles,
Armiare grande rustiarare mistarabarassa costiarle graça moxeniente. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus na sua vida, a graça salvadora do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.